Olha, eu acho que vai, seu Matheus. Vamos lá. Ah, estamos no ar mais uma vez. de agosto de 2018, terça-feira, direto do quarto andar do edifício Maxime, aqui na Avenida 9 de Julho, vocês podem ver aí atrás, e mais uma vez com o empresário Matheus Silva, ele que vai falar sobre o evento que vai acontecerá na próxima terça-feira, dia 21. Terça-feira, nome bom, Beer and Business. Beer and Business. Isso. Cerveja com negócios. Coisa melhor que existe, cerveja com tutu, com money, não é verdade? E hoje a gente vai falar, semana passada a gente conversou bastante sobre o evento em si, a ideia do Matheus, como surgiu a ideia do Matheus de criar esse evento, de trazer esse evento para Jundiaí, e hoje ele vai ser mais cirúrgico. Hoje ele vai falar sobre Big Data e análise de dados, que segundo ele é uma coisa fundamental para quem está no mundo dos negócios. É isso mesmo, Matheus? É isso aí, Marco. O Big Data, para quem não sabe, é um compilado gigantesco de dados. Para vocês terem ideia, no ano de 2014, somente de smartphones produzidos e usados no mundo, eram 1,57 bilhões de smartphones sendo usados. Projeções indicam que até 2020, então daqui 2 anos, nós teremos próximo a 3 bilhões de celulares conectados. Isso, Marco, representa quase 1/4 da população mundial, que atualmente está aproximadamente em 7,6 bilhões de pessoas na Terra. Por que eu estou falando isso? Por quê? Por quê? Por que smartphone e Big Data? Big Data, então, são muitos dados sendo produzidos, analisados e processados. Então imagine esse computador aqui, está produzindo dados, né? As pessoas utilizando o celular conectados ao smartphone, a um Wi-Fi ou uma rede, estão produzindo dados, empresas estão captando esses dados, analisando, né? Processando e usando para vendas. O Facebook, por exemplo, sabe o seu perfil, o que você acessa, o que você produz. Então ele te oferece informações e rentabiliza com isso, né? Gera vendas. Para vocês terem ideia, eu fiz uma pesquisa e é possível vocês também fazerem isso através de uma pesquisa e utilização do meu perfil do Gmail. Então eu criei um Gmail em 2015, então fazem aí aproximadamente quase finalizando 2015, né? 3 anos e pouquinho. E eu gerei todos os dados que foram produzidos de 2015 até este exato momento que foi eu criei esse perfil até julho. Então imagine, Marco, que deste período de 2015 até julho de 2018, quando eu fiz essa análise, foram gerados quase 3 gigas de dados. Então fotos, pesquisa no buscador do Google, os perfis que eu visitei, os e-mails que eu gerei, né? 3,6 gigas. Imaginem que nós temos 7,6 bilhões de pessoas e que aproximadamente 4 bilhões tenham o seu smartphone, o seu celular, o seu tablet, o seu computador. Agora faça as contas. Se uma pessoa só gerou 3,6 gigabytes somente numa conta de Gmail e uma conta do Google, imaginem todas as contas que ele tenha no celular, Instagram, Facebook, de redes sociais, e imagine isso multiplicado pela quantidade de pessoas que têm acesso à internet e que gerem os dados. Eu sou velho, tá? Então você tem que traduzir essa linguagem para mim. 1 giga corresponde, por exemplo, a uma Barça, uma enciclopédia? Dá para quantificar? Para a pessoa que está lá do outro lado entender o que é esse número. Tá, imagine então que os dados são sempre binários de 0 e 1. Tá? 1 giga representa 1000 megabytes, que representa 1 byte. Então é uma ordem binária de multiplicação em ordens de 1000. Então você tem 1 byte, megabyte, gigabyte, terabyte, zettabyte
e os bytes por aí vão. Então, conforme você tem aqui, por exemplo, muito provavelmente 1 TB de memória no seu computador, tá? Isso é muito. Isso representa, eu não me recordo em questões técnicas, se alguém de TI estiver aí, faz um tempinho que eu fiz meu técnico em informática, mas 1 TB devem ser aproximadamente 100 milhões de bytes, em ordens que multiplicam a cada 100. Então, imaginem que 1 byte é a menor quantidade, megabytes, quantidade razoável, aí você tem gigas, teras e por aí vai. Um número questionável até então é que nos últimos 2 anos a população mundial produziu cerca de 90% dos dados. Isso quer dizer que toda a quantidade de dados produzidas no mundo está muito mais rápido nos últimos 2 anos, principalmente pelo esse acesso à tecnologia, internet 4G e a produção dos dados através das redes sociais e das interações que nós estamos tendo uns com os outros, né? A questão da ordem da rede, a ordem de rede de pessoas querendo, né, se prontificar a nível social. Então, eu quero me provar socialmente, eu tenho que ter contas no YouTube, no Instagram, no Facebook, para me colocar na rede disponível, né, acesso à informação, mas também a produção de conteúdo. Então, é muita coisa sendo produzida. 2,5 quintilhões de bytes. 2,5 quintilhões de bytes, se nós fizermos uma conta rápida, é como se produzir 10 milhões de discos Blu-ray, e se nós empilharmos esses discos Blu-ray um em cima do outro, dariam 4 torres Eiffel do chão até o topo, né, empilhados. Nossa. Então é muita coisa. E todos esses dados foram produzidos nos últimos 2 anos apenas. É muita coisa. E o que isso tem a ver nos dias atuais? Como eu disse, muitos dados, esses dados, se você processá-los, analisá-los de uma maneira eficaz, que é o que as grandes empresas hoje fazem, você consegue vender informação e consegue rentabilizar com isso. Então, dados por dados não vale nada, né? Se você armazená-los de maneira correta, produzi-los de maneira correta e aí então armazenar, analisar e depois estruturar esses dados de uma maneira eficaz, você consegue filtrá-los e aí vendê-los ou rentabilizar de certa maneira, que é o que as grandes empresas hoje fazem. É onde entra o analista? Aí que vem a análise dos dados. O BI, que comumente falado no mercado, ou a pessoa que trabalha com a inteligência de mercado, né? Business Intelligence, que é o profissional, né? O cientista de dados e o analista de dados, é um profissional que tem basicamente 3 principais competências. Competência de negócios, competência de tecnologia, e aí tecnologia envolve algumas ferramentas de análise de dados estruturados e não estruturados, que depois eu explico o que são, análise estatística também, então negócios, estatísticas e contabilidade, e a parte de ferramentas para análise de dados, machine learning e outras ferramentas que é utilizado no cenário de tecnologia. Então, negócios, tecnologia e estatísticas e contabilidade são as competências principais do analista de dados. Você está acompanhando aqui a entrevista, a live com o Matheus Silva, organizador do Beer and Business, Cerveja e Negócios, e você pode fazer perguntas, manda sua pergunta aqui pra gente via Facebook, ele está aqui, ele vai responder, se ele não souber responder, ele vai pesquisar, se ele mandar a resposta eu mando para vocês, é óbvio, mas ele vai mandar porque ele é moço bom de família e a gente quer saber mais. O empresário brasileiro hoje, ele está ciente disso tudo, dessa necessidade de trabalhar os dados? Marco, acho que é muito popular as informações hoje, todo mundo tem, né, a questão da democracia, é muito democrático você procurar informações e conteúdos. Acho que na região de Jundiaí isso é um pouco incipiente, tem poucos empresários investindo e conseguindo rentabilizar nessa vertente. Agora, se nós formos para grandes polos, né, de tecnologia, grandes polos que tenham universidades, como muito próximo aqui de Jundiaí, Campinas e São Paulo,
você tem um cenário que é muito diferente do nosso aqui de Jundiaí. Eu posso dizer pelo próprio jornal, e acredito que todos os outros jornalistas que hoje têm jornal online sofrem do mesmo que eu sofro. A falta de percepção, de entendimento do que é e qual a importância do jornal online hoje, porque o jornalismo não acabou e não vai acabar. Precisa do cara que faz o conteúdo, né? Mas por que anunciar, por que colocar o seu conteúdo no jornal online é importante? E isso é um dos principais desafios que a gente tem hoje para fazer a pessoa entender, Matheus. É interessante, imagino que na escala menor que a nossa, né, o quão é enorme esse universo do Big Data e análise de sistema. Nossa, o que eu estou falando aqui é um milionésimo, né? Não tem nada a ver. Vamos lá, para mais uma pergunta para você. Qual a participação do Big Data na indústria 4.0? A indústria 4.0, né, o que nós vivemos hoje, com a quarta onda da Revolução Industrial, imagine que... Quarta onda? Nós estamos aí na quarta onda, a quarta Revolução Industrial, que engloba a indústria 4.0. Para nós pensarmos em termos, para ficar um pouco mais simples, imaginem que a primeira Revolução Industrial iniciou com as indústrias da tecelagem na Inglaterra e em locais da França, né, em meados do século XVIII, e aí foi evoluindo, né, a tecnologia da época foi evoluindo, e aí disseminando essas tecnologias, partiu depois para uma evolução onde que os processos automotivos, né, processos de criação de linhas industriais, com o Fordismo, né, produção em massa, e aí se dá a segunda Revolução Industrial, com as produções em processos de larga escala e em massa, e com o Fordismo. A terceira engloba todos os processos aí, início da automação que nós temos aí com os computadores, né, e com a indústria cibernética, então em meados dos anos 2000, tá? E agora a quarta Revolução Industrial, imaginem que é um compilado de tecnologias que se conversam. Tá? Muitas pessoas dizem que a indústria 4.0 são apenas algumas tecnologias, mas não necessariamente é isso, Marco. A indústria 4.0 é a indústria da era da informação, é a indústria que um polo gigantesco de tecnologias, humanoides e robôs, impressora 3D, Big Data, internet das coisas, que aí engloba diversos cenários, elas se conversam. Então imaginem Big Data. Vou dar um exemplo para vocês. Big Data conversando com sensores que faz parte da internet das coisas. Na Argentina, em Buenos Aires, tinha um bairro com um problema de enchentes. Sempre que chovia, havia enchentes num bairro local de Buenos Aires. A municipalidade de Buenos Aires procurou entender o porquê. Então, aquele bairro, quando os latões de lixo enchiam, a produção, né, as pessoas produziam lixo e colocavam no latão, atingiam uma certa porcentagem de estar cheio, e aí chovia, havia enchente. O que eles resolveram fazer? A internet das coisas é uma tecnologia da indústria 4.0. A internet das coisas são quando você conecta sensor com sensor. Ou seja, qualquer coisa pode ser conectado desde que haja sensores se comunicando. Então, o que a Buenos Aires fez? Colocou sensores nos latões de lixo, porque identificou que quando chovia havia enchente, tá? Porque os latões estavam cheios. Então, esses sensores nos latões de lixo mandavam recados, notificações para a empresa, para os serviços que faziam a limpeza. Com isso, você está produzindo dados, né, do Big Data, eles têm a produção e análise desses dados, e também tem a internet das coisas. Então, duas tecnologias se conversando. Eles reduziram em 95% a chance que havia de ocorrer enchentes nesse local, justamente por essa tecnologia sendo implementada. Então, quando você tem várias tecnologias, mas elas se conversam, é a indústria 4.0.
Então, todas essas tecnologias que eu citei, muito mais outras que ainda estão em produção, né? Essa é a indústria 4.0. O Big Data é um fator muito importante da indústria 4.0 porque envolve dados. E dados estão em tudo hoje em dia. Dados, para vocês terem ideia, são o novo petróleo da economia. Então, se você souber entender o que você pode usar, né? Tanto para o bem quanto para o mal, obviamente, mas se você souber como usar a seu favor e com ética, né? Porque é um trabalho que envolve muita ética, os dados, você consegue converter aí, ter uma renda e uma escala do seu negócio. Impressionante. Aposto que tem gente perguntando lá do outro lado a respeito daquelas coisas de teoria da conspiração, que os governos acabam tendo acesso a esses dados e eles manipulam. Isso acontece, cara? Até onde é verdade isso? Até onde o governo, os governos sabem das nossas informações? Então, o Michel Temer já sancionou uma lei que vai fazer parte aí, então, de como as empresas e de como as organizações têm acesso aos dados das pessoas ou não. Então, isso vai vigorar, terá 1 ano e meio aproximadamente para que entre em vigor. Agora, já na Europa, entrou em regimento uma lei europeia chamada GDPR, que é o uso das informações. Então, toda empresa terá que realmente estruturar e englobar leis de termos de uso dos dados das pessoas. Então, que nós falamos hoje em termo em inglês, que é a cybersecurity, ou a segurança cibernética, entra de fato nisso que você apontou, porque produzindo muitos dados, até que ponto a empresa está utilizando seus dados para benefício dela apenas, e aí que entra a parte da privacidade, que é algo muito importante. Eu não sou especialista em leis digitais, mas eu sei que o GDPR que vigora na Europa, e agora com a intenção do atual presidente Michel Temer sancionando essas leis, que iniciam essa barreira para que a gente tenha, peraí, até que ponto a empresa pode usar esses dados. E eu coloco aí, puxo um questionamento para você, usuário de aplicativos e de notebooks. Eu duvido, até eu não faço, mas eu duvido que tenha alguma pessoa que leia todo o termo de uso quando vai instalar um aplicativo. Impossível. Duvido. Então, eles vão começar a alterar algumas maneiras. Por exemplo, o termo de uso você tinha que baixar todo o texto e clicar lá ali, aceita os termos para começar a utilizar. Hoje, que eu sei que a Apple está estruturando um termo de uso diferenciado, que é criado e fragmentado, então a pessoa tem que ir clicando diversas vezes para ver. Ser obrigada a ler. Então eles estão fragmentando esse modelo, porque antes era um texto gigante, a pessoa escolhia, né? E clicava lá ali e aceita, mesmo não tendo aceitado. Então é muito perigoso isso. Para quem é especialista principalmente de leis digitais, eles apontam muito isso, porque a maioria das pessoas não está ciente do que está cedendo seus dados, e normalmente até quando o celular está desligado, ele está captando seus dados. Então tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa acha que desligou o celular, está protegido. Então às vezes o microfone do celular ou do assistente virtual que já existem hoje em dia, ele capta as informações e aí ele já sabe qual é o seu perfil de usuário. Então, esse é o novo modelo da economia em que os dados são o novo petróleo de todo esse processo da economia. Isso que eu ia perguntar para você, qual é o impacto da Big Data em alguns setores da economia? Big Data, junto com as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, principalmente junto com a internet das coisas, porque elas andam muito próximas, é um cenário econômico gigantesco. Nós falamos aí em trilhões de dólares, tá? Em trilhões de dólares que serão abertos para a economia que se propõe a estruturar novos modelos. Então, se a gente pensar em modelos lineares, ou seja, eu vou crescer de 1.0 a 1.1, hoje você tem as organizações exponenciais
que elas não visam crescer do ponto 0 a 1.1, elas visam crescer de 1.0 a 1.100, aí no ponto 100 a 1.1000, a 1.1000 a 1.1 milhão, 1 bilhão. Eles já é um contexto exponencial, né? E tem até um joguinho que eles fazem aí, se você colocar, vai contando, de 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Tá? Esse é um contexto linear. Contexto exponencial, imagine você contando grãos de arroz. Então eu coloco 1, aí eu coloco mais 1, dá 2. De 2 eu coloco mais 2, dá 4. De 4 eu coloco mais 4, dá 8. Então é um contexto exponencial, ele está crescendo exponencialmente. E isso é o que nós estamos vivendo hoje. A digitalização e o contexto digital é algo surpreendente. Então é infinitamente maior a quantidade de dados, a quantidade de potencial econômico do que era anteriormente no nosso mundo, né? Como controlar a segurança cibernética com tantos dados sendo gerados, Matheus? Acho que o controle vem de cada um de nós, de entender principalmente o que as empresas estão fazendo com os nossos dados e a partir dessas leis que estão sendo estruturadas aí, porque é um contexto que não tem fim. Vai ser disso para melhor, espero, mas que se nós não entendermos esse processo que vem da educação nossa, né, de uso por parte do usuário e da educação por parte da empresa. Então você tem a parte da empresa que vai vender o serviço e parte do usuário que vai utilizá-lo. Nós temos que entender até que de certa maneira nós cederemos os nossos dados e que a empresa poderá usar esses dados para que não infrinja as regras de privacidade. Eu fiquei sabendo outro dia, eu queria aproveitar para tirar essa dúvida, existem algumas pesquisas no Facebook que indicam qual animal você seria, qual música você gosta mais, e geralmente eles acertam. E falaram para mim que isso é uma pesquisa camuflada. Você tem essa informação? Eu não tenho essa informação, mas eu sei que o algoritmo do Facebook ele analisa os perfis do usuário. Então, muito provavelmente é atrelado aos seus gostos e é algo que você consultou na internet. E tem uma coisa chamada cookies, que são os dados que o computador ele capta de você e guarda. Em muitos sites, quando você está utilizando, você está autorizando ele a captar esses cookies. E é assim que ele vai jogando informação, né, de eu quero comprar um tênis hoje, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele vai me jogando informações de promoções de tênis. E aí eu chego lá, quer saber, agora tem uma promoção boa, eu compro. Então acho que ele utiliza alguns algoritmos de consulta que você fez ou de fotos que você tem com seu pet, né, cachorro, gato, e aí ele te informa esse dado. É inevitável deixar de fazer essa pergunta. Não fazer essa pergunta. Existe a chance disso tudo entrar em pane e ruir o sistema bem ficcional, como a gente vê aí no cinema, ou mesmo falando da inteligência artificial, que isso está sendo trabalhado também, pode haver um risco para nós? Eu acho que nós não chegamos ainda ao exterminador do futuro. Esse ponto, eu acho que não é esse ponto. Esse ponto eu acho que só trouxe aí no cenário cinematográfico. O que nós temos na inteligência artificial e na indústria 4.0 é sim um modelo que está revolucionando a maneira com que nós fazemos negócios, principalmente em produção em larga escala e produção automatizada, que está refazendo o modelo do próprio trabalho, né, com que as pessoas produzem e fazem algo. Eu vi hoje um vídeo do MIT, que é uma universidade, a maior universidade de tecnologia do mundo, que fica nos Estados Unidos, que eles produziram uma tecnologia que as próprias peças elas se conectam. Então, imagina um celular todo cheio de peças aqui na mesa. Eles criaram um processo que as peças vão sozinhas e se encaixam sozinhas. Então, para uma produção em larga escala de compilar essas
colocar essas peças em conjunto numa produção na Foxconn, por exemplo, aqui em Jundiaí. Imagina as peças se estruturando sozinhas. Isso você vai eliminar trabalhos, e isso nunca havia se pensado, né? Então, até que ponto a tecnologia vai chegar num nível de análise em que nós colocaremos barreiras para que elas não interfiram no ser humano. Eu acho que a tecnologia é o meio e não o fim, e acho que nós temos que utilizar, mas com a ciência de que possivelmente haja essa quebra de a tecnologia terá inteligência e emoção. Então, eu acho que é possível isso, mas no futuro eu acho que ainda um pouco distante. Talvez em 2050 eu colocaria aí como período de atingir que a máquina, a inteligência artificial, chegue no estado emocional como ser humano. E aí nós teríamos que pensar em regras, o que o Elon Musk da Tesla, da SolarCity diz hoje, que Bill Gates dizia, que Mark Zuckerberg dizia, de criar leis para a gente interferir nesse processo de utilizar a inteligência artificial, porque ela pode ser algo criando exterminadores do futuro. Talvez exterminadores do futuro, eu não sei, talvez a gente já está num campo bem negro, né? Mas assim, Matheus, e os empregos? Como dar empregos para toda essa gente? Porque a população tende a crescer cada vez mais. Pois é, Marcos, mas essa temática aí, acho que para o dia 5 de setembro, para o segundo encontro. Legal! Então fala um pouquinho desse segundo encontro. Segundo encontro, dia 5 de setembro, no The Beer Market, no mesmo local que ocorrerá esse primeiro encontro, nós trataremos aí noções de automação e futuro do trabalho. Então, que cenário que essas tecnologias da indústria 4.0 que proporcionam em relação ao emprego e ao trabalho. Vendo que emprego e trabalho não são coisas iguais, né? Hoje nós temos o trabalho da pessoa que tem que ir até um local, e o emprego, o que nós chamamos hoje em terminologias de mercado, chama gig economy, economia do emprego, que é o que Uber faz, que é o que Airbnb faz, que é que essas economias fazem. Geram empregos e não trabalhos. Então são modelos diferenciados de como que a internet das coisas, blockchain, big data e a própria automação irão interferir nos empregos. Até porque não poderemos viver do ócio, né? Não podemos viver do ócio. Uma pena. Quem sabe futuramente, né? Faz o convite novamente para a próxima terça-feira. Próxima terça-feira, dia 21 de agosto, às 19h30, no The Beer Market, falando sobre Big Data e análise de dados. Quanto paga? Gratuito, levem 2 kg de alimentos não perecíveis. As inscrições o Marco deixa na descrição do vídeo para que vocês se inscrevam no link. E aí qualquer coisa vocês nos procurem, mandem dúvidas, sugestões para a gente fomentar esses bate-papos sobre tecnologia. É isso aí. Terminamos mais uma aula com o professor Matheus. Muito legal esse assunto. Estaremos lá no dia 21, com certeza. Aliás, dia 21, assunto importante. José Antônio Parimoski, gestor de finanças e governo da Prefeitura de Jundiaí, estará aqui a partir das 19h30 para uma entrevista. Então você fique ligado aí. A gente vai conversar com o Parimoski sobre política, sobre finanças da Prefeitura. Pode mandar as perguntas. Terça-feira, aí terminou a entrevista do Parimoski, que eu vou lá pro encontro do Matheus. E na quinta-feira, entrevista com Carla Basson, tenente-coronel da PM, que é a candidata a vice-governadora pela chapa de Paulo Scaff. Então essa vai ser às 19 horas também aqui, e perguntas liberadas via Facebook. É só mandar, tá bom, gente? Chegamos a mais um final de live com o Matheus Silva. Outras virão, com certeza. Ele vai ser um grande colaborador nosso, entende pra caramba. A gente não deixa pessoas assim escaparem tão facilmente. Cara, muito obrigado. Obrigado, Marco. Foi um prazer, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.